se dá um vento bem forte, impetuoso, que chama-se aqueles ventos chamado redemoinho, né? E venta, venta, e aquela árvore continua ali firme, diante do vento, diante da tempestade, diante dos vendavais, aquela árvore está ali. Por que aquela árvore está ali? Porque ela está alicerçada, a sua raiz é profunda. Se você quer saber o desenvolvimento desse vídeo, continue assistindo, continue comigo, você que ainda não é inscrito no canal. Eu te convido a fazer parte aqui do nosso cantinho virtual. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tá chegando inscritos novos, sejam todos muito bem-vindos, se sintam abraçados por mim, se sintam aconchegados. Não sei onde que você está agora, se você está no sofá, se você está no seu quarto, se você está na sua cozinha, independente de onde você esteja, se sinta à vontade para assistir esse vídeo. Hoje eu vou reagir a um vídeo que eu assisti do Caio Modesto. Ele falou, segundo o que ele falou, ele apontou alguns pontos, dizendo que o pessoal da Congregação Cristã do Brasil estão saindo da igreja, né? Ele falou assim, que estão saindo. Por quê? Aí ele apontou algumas coisas e eu vou refutar o vídeo dele, tá? Eu vou assim reagir e vou dar a minha explicação, o meu ponto de vista, segundo o que eu vejo, segundo o que eu aprendi do nosso amado e bom pastor Jesus. Então, gente, ele fala que os anciões, por que as pessoas estão saindo? Vocês prestem atenção. Ele fala que os anciões não se preparam para pregar a palavra de Deus. Ele fala que os anciões não se preparam para pregar a palavra de Deus. Então, ele fala, segundo o que ele escuta das outras pessoas, segundo o que eu assisti no vídeo dele, ele fala teoricamente, né? Quando você conhece uma coisa teoricamente, não é igual você conhecer na prática. Não é a mesma coisa. É a mesma coisa de você ler a receita de um bolo e ver o bolo ali. A receita, você não sente nada, você não prova, mas o bolo feito, o bolo pronto é uma delícia. Tá ali para você comer, né? A receita pronta. Acho que vocês compreenderam o que eu falei aqui. Então, gente, outro ponto que ele fala, mas eu vou continuar explicando sobre essa parte aqui do servo de Deus, que ele fala que os irmãos não se preparam para pegar a palavra. Mas, desde o momento que Deus levanta um servo dele no ministério, para ser ancião, para ser cooperador, para ser diácono, em qualquer que seja o ministério, Deus unge aquele servo de Deus. Né? Deus unge, desde que Deus unge, quando a Irmandade se reúne na primeira oração, na oração de súplica, Deus começa a revestir a sua igreja e revestir o seu servo ali na presidência. Ele reveste o seu servo que está ali atendendo o santo culto. E ele não só dá a palavra, como dá revelações. Sim, dá revelações. Ele fala que assim, as revelações da congregação são revelações graduais, ou seja, que vão mudando, né? Só que, enfim, tudo que ele fala é segundo a teoria, segundo o que ele ouviu, segundo os vídeos que ele assistiu, segundo o que algumas pessoas falaram para ele. Então, ele aponta outro versículo aqui, outra coisa que ele aponta. Gente, ele apontou algumas coisas e eu vou falar uma coisa que eu concordei, tá? Mas esperem um pouquinho aí. Então, o Caio Modesto,
Caio Modesto, com todo respeito ao seu canal, aos seus inscritos, estou reagindo aqui ao seu vídeo, tá? Mas o Caio, ele fala o que ele ouviu, né? O que ele assistiu em outros vídeos de outras pessoas. Só que o povo não está saindo da Congregação Cristã no Brasil, não. Aqueles que provaram e provam a essência dessa doutrina, dessa graça maravilhosa. A graça maravilhosa, né, é Jesus Cristo, é o nosso Jesus Cristo que está lá, nós cremos que ele está lá, sim. Inclusive, ontem, no culto que aconteceu aqui, que foi uma Alarico que atendeu, foi uma bênção, gente. E assim, Deus desceu, visitou assim a sua igreja maravilhosamente na hora do culto. Ele pediu um sinal para Deus, que se era Deus que estava visitando a igreja dele, que Deus, que aquela irmandade continuasse manifestando, sabe, aquela coisa linda, aquele alarido de glória a Deus. E se não fosse que ficasse em silêncio total, e a igreja foi aumentando a forma de glorificar a Deus. Então, gente, são sinais do céu. No final do vídeo, eu vou ler uma parte onde fala sobre esses sinais e que Deus disse que ia deixar, né? Então, para essas pessoas que escutam teoricamente, assistem os vídeos e falam segundo o que eles acham, é uma coisa. Mas para nós que vivemos a essência, que estamos lá, que inclusive em 1993 foi o ano em que eu me batizei na Congregação Cristã no Brasil. Gente, eu confesso para vocês, eu já visitei outras igrejas antes de batizar. Aí tem o meu testemunho, né? Aí na playlist aí do meu canal tem o meu testemunho. Gente, assim, eu confesso que eu senti algo especial, algo inexplicável quando eu entrei pela primeira vez na Congregação Cristã no Brasil. Eu confesso para vocês que não saindo do rumo do assunto, vou continuar, tá? Tenham um pouquinho de paciência. Mas eu acho até agora, diante de tudo o que está acontecendo, que a Congregação Cristã no Brasil é uma igreja maravilhosa para a gente servir a Deus, sim, né? Então, é o que eu falei tudo para vocês. Ele fala que o povo está saindo da CCB porque não sabe a profundidade bíblica. Ou seja, ele falou, Caio Modesto, você falou que o povo está saindo da Congregação Cristã no Brasil porque não conhece a profundidade bíblica. Ponto. O povo que está saindo da Congregação Cristã no Brasil é porque nunca sentiu a essência, a virtude celestial em seus corações. Não foram realmente convertidos pelo Espírito Santo de Deus. E creiam, gente, vou falar uma coisa. Daqui a uns 10 anos ou menos, vocês vão ver pessoas testemunhando aqui, dizendo que saiu da congregação, foi para outras igrejas, mas que nenhuma igreja é igual à Congregação Cristã no Brasil. Depois vocês vão me contar, vão assistir esse vídeo e vão me contar. Eu tô falando isso porque eu sei que quem sente o Espírito Santo de Deus, a essência da graça, da palavra de Deus, não sai da presença de Deus. Não é da congregação, como eu falei, porque nós não estamos na congregação, nós estamos em Jesus Cristo, na videira verdadeira.
E aquele que estiver firmado, plantado, enraizado em Jesus Cristo, a sua raiz é profunda, e balance o vento que for. Se levante o temporal que se levantar, continuará firme na presença de Deus. Você, meu irmão, minha irmã que está assistindo esse vídeo, entenda uma coisa. Tudo que é plantado por Deus permanece. Mas aquele que foi por emoção ou sem entender, ele não vai ficar, né? Mas um dia vai voltar. Peraí, gente. Ele fala uma parte, o Caio Modesto fala uma parte que eu concordo. Que seria bom que tivesse... ele falou aqui, eu coloquei aqui, né? Ele fala que seria bom que tivesse seminários na igreja para ensinar, assim, aos jovens, aos adultos. Sim, porque muitos não leem, mas por teimosia, mas que os irmãos conhecem a Bíblia, os que gostam de ler a palavra de Deus, eles são firmes ali na palavra de Deus e leem a Bíblia mesmo, mas que deveriam ter, assim, seminários, fica aí, eu estou dando a minha opinião, quem outras pessoas que assistir vai dar outras opiniões, que as opiniões não são iguais, né? Então, fica aí a critério da visão de quem vê. Ele fala que quem estuda teologia, olha só, gente, ele fala que quem estuda teologia compreende quem é Deus. Ou seja, a pessoa precisa... Olha só, gente, que importante isso. Quem estuda teologia compreende quem é Deus, quem é Cristo. Ele fala que nós não entendemos. Só pelo fato... Peraí, gente. Só pelo fato de não estudar teologia? Gente, olha só que interessante. Ele não pensou nisso. E quanto àquelas pessoas que nunca foram em escolas, aquelas pessoas lá do passado que só tinha tempo para ir para a roça para trabalhar, que nem minha mãe, tadinha, nem aprendeu a ler, né? E tantas outras pessoas que não tiveram tempo de se dedicar assim à palavra, a ler, estudar, que nem eles falam. Não conhece Jesus Cristo? Então, olha só, quem estuda teologia compreende quem é Deus. Então, ou seja, as pessoas que não sabem ler nunca compreenderam quem é Deus, porque o nosso Deus é Espírito, né? Aqui tudo, ele fala, tudo que ele falou no vídeo dele, ele fala, gente, teoricamente, o que ele, assim, leu sobre a congregação, assistiu sobre a congregação. Vocês estão entendendo? Essas pessoas que não têm, assim, uma letra, que não têm, assim, um entendimento bom para entender, assim, que vão na igreja, que servem a Deus, que sentem a virtude do céu, que tem revelações. Vocês esperam que no final eu vou deixar um texto bíblico sobre revelações, tá? Que tem revelações, que profetizam, que eu vou continuar crendo na profecia, que Deus tem cumprido todas as profecias, o Senhor tem cumprido na minha vida. O que é que ele diz para essas pessoas? Gente, é de se pensar, não é? Olha, sinceramente, eu não quero, assim, ofender ninguém aqui nesse vídeo, mas ele não pensou, né? Ele não pensou que nem todo mundo teve essa oportunidade de ir na escola para aprender, mas que serviram a Deus, mas que foram fiéis à palavra de Deus, né? E hoje dormem o sono dos justos, mas que foram, caros, servos e servas de Deus, exemplares, foram, assim, pessoas que deram um bom testemunho, né, aqui na terra. O que ele diz dessas pessoas, né? Olha, porque assim, ele fala que o povo da congregação está saindo porque estão cansados de revelações, profecias. O povo que está saindo é porque... que eu escrevi aqui. Então, gente, ele chega a falar até... Eu já estou terminando, gente, o vídeo. Ele chega a falar aqui que
Muitos pregam lá a palavra que é indiretas, que eles ficam sabendo. Vocês estão entendendo? Que eles ficam sabendo, que às vezes eles jogam como uma indireta para as pessoas. Gente, e isso pode até ser que tenha alguns que deem indireta, que não tem a sabedoria do céu. Mas, gente, isso não procede. Se vocês verem aquela igreja do Brás, é enorme, grande, gigantesca. Como que o irmão vai saber a vida de algumas pessoas ali? É assim, não sei, é difícil, né? Mas eu confesso para vocês todas as palavras que Deus tem falado, tem mostrado, tem revelado na minha vida, tem se cumprido. Olha, gente, eu vou ler aqui para vocês que estão falando aí, né, que não tem, que a profecia tem que estudar, que não sei o que lá, que não tem esse negócio de profecia, revelação, que as pessoas estão saindo da congregação porque tem falta de estudo, que não sei o que não sei lá o que. Mas eu já falei sobre tudo isso. Mas eu vou ler aqui uma parte, tá? Está escrito em São Mateus, capítulo 23, versículo 37. Olha, Jerusalém, Jerusalém, fechar esse vídeo com esse versículo. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo de suas asas, e tu não quisestes. Vocês entenderam essa palavra? Os espirituais, eu não vou precisar nem falar, porque já entendeu, né? Deus abençoe vocês, gente. E eu espero todos no próximo vídeo. Tchau, paz de Deus.